Amon Gut foi comandante do campo de concentração de Plaszow, na Polônia. A partir dali, ele dirigiu execuções em massa e supervisionou trabalhos forçados que custaram a vida a milhares de prisioneiros judeus. Os testemunhos o descrevem atirando da varanda de sua casa por diversão, transformando o assassinato em rotina diária. Após a derrota da Alemanha, Gut foi capturado e entregue às autoridades polonesas. Seu julgamento expôs documentos, fotografias e declarações que demonstravam a magnitude de seus crimes. A promotoria apresentou o caso como exemplo do terror nazista, aplicado de forma pessoal e sistemática. O veredicto foi claro: culpável por crimes contra a humanidade. A sentença não deixava lugar a dúvidas. Por que o processo contra Gut foi considerado emblemático na pós-guerra? Que provas selaram definitivamente sua condenação? Como foi executado o castigo contra um dos comandantes mais temidos do sistema nazista? Infância quebrada, o salto para o fanatismo. Amon Leopold Gut nasceu em 11 de dezembro de 1908 em Viena, capital da monarquia austro-húngara. Seu pai, Amon Franz Gut, dirigia uma editora especializada em publicações de caráter militar e religioso, com rendimentos suficientes para posicionar a família na burguesia urbana. Sua mãe, Berta Schwendt, participava ativamente na gestão do negócio, o que implicava longas ausências de ambos os progenitores. Filho único, Gut passou a maior parte da sua infância sob os cuidados de uma tia paterna, num ambiente marcado pela distância emocional dos seus pais e por uma precoce sensação de isolamento. O ambiente histórico em que cresceu foi definido pela dissolução do Império Austro-Húngaro após a derrota na Grande Guerra. Em 1918, a Áustria transformou-se em uma república reduzida a pouco mais de 6 milhões de habitantes, em contraste com os mais de 50 milhões que tinham formado o Império Multinacional. Viena, convertida em uma capital sobredimensionada de um estado enfraquecido, experimentou inflação, desemprego e uma constante polarização política. O controle municipal recaía sobre os social-democratas, enquanto proliferavam movimentos pangermânicos, grupos paramilitares de direita e organizações antissemitas que disputavam a influência nas ruas. Gut frequentou uma escola católica de classe média em Viena. Os registros o descrevem como um estudante medíocre, com pouco interesse nas matérias acadêmicas e maior inclinação para atividades físicas. Após completar a educação básica, ingressou na escola agrícola de Weidhofen an der Thaya, perto da atual fronteira com a República Tcheca. A experiência durou poucos meses. Em 1925, com 17 anos, abandonou os estudos e voltou a Viena para se incorporar como aprendiz na editora da família. Sua integração foi conflituosa. Mostrava pouco interesse em aprender os aspectos técnicos ou comerciais e manifestava uma rejeição aberta à autoridade de seu pai. Durante estes anos, Viena era um espaço de radicalização constante. A crise econômica e a instabilidade política ofereciam terreno fértil para organizações juvenis que forneciam identidade e propósito àqueles que buscavam um lugar em uma sociedade em transformação. Em 1925, Gut juntou-se a grupos juvenis de orientação pangermânica, defensores da união da Áustria com a Alemanha e promotores de um discurso carregado de antissemitismo e hostilidade em relação às minorias eslavas. 2 anos depois, ingressou na Heimatschutz da Estíria, uma formação paramilitar com forte componente nacionalista e abertamente antissemita, que organizava marchas, confrontos com social-democratas e atos de intimidação contra comerciantes judeus. O passo seguinte foi dado em 1930 ao se afiliar ao Partido Nacional Socialista em sua ramificação austríaca. Como o partido estava proibido pelo governo de Engelbert Dollfuss, suas atividades eram realizadas na clandestinidade. Gut recebeu um número de afiliado que mais tarde lhe daria a condição de velho combatente, título que conferia prestígio dentro do partido. No mesmo ano, solicitou sua entrada na Schutzstaffel, as SS,
onde lhe foi atribuído um número de membro e começou a participar de operações ilegais. Embora ainda fossem uma organização relativamente pequena, as SS já mostravam uma orientação ideológica mais radical do que outras ramificações do movimento nazista. A militância clandestina implicava conspiração e risco. Goethe colaborou na criação de células, no contrabando de armas da Alemanha e na distribuição de propaganda. Foi detido pela primeira vez em 1930, acusado de posse de explosivos destinados a atentados contra instalações oficiais. Passou alguns meses encarcerado, mas foi libertado por falta de provas conclusivas. Este episódio reforçou seu compromisso e lhe conferiu prestígio entre seus companheiros. Em 1933, voltou a ser preso ao tentar introduzir rádios e armamento na Áustria para as milícias clandestinas, mas novamente recuperou a liberdade sem condenação definitiva. O ponto culminante de sua atividade subversiva ocorreu em julho de 1934, quando um grupo de nazistas austríacos assaltou a chancelaria em Viena com o objetivo de derrubar o governo. A operação concluiu com o assassinato do chanceler Dollfuss, mas falhou em seu propósito principal. Embora Goethe não tenha participado diretamente no atentado, relatórios policiais o vincularam à preparação logística do golpe. Foi detido após o fracasso da conspiração, mas conseguiu escapar e fugir para a Alemanha, onde se integrou na comunidade de exilados nazistas austríacos que continuavam conspirando pela anexação. Entre 1934 e 1937, sua vida foi dividida entre estadas na Baviera e retornos clandestinos a Viena. Trabalhou ocasionalmente na editora familiar, ao mesmo tempo que mantinha contato com dirigentes nazistas no exílio. Durante este período, distanciou-se temporariamente das SS por conflitos internos com seu superior, Alfred Bigler, embora nunca rompesse completamente os vínculos com a organização. No plano pessoal, contraiu matrimônio com Olga Janauschek em uma união promovida por seus pais. A união terminou em divórcio após poucos meses, reflexo de sua instabilidade nas relações privadas. Em 1937, formalizou sua transferência administrativa do Partido Nazista Austríaco para o alemão, com sede em Munique. A decisão mostrava sua convicção de que a anexação era iminente e sua intenção de assegurar um lugar dentro da hierarquia nazista. Nessa época, o governo de Kurt Schuschnigg enfrentava crescentes dificuldades para conter a pressão do Reich. Finalmente, no 12 de março de 1938, as tropas alemãs cruzaram a fronteira austríaca sem encontrar resistência militar. O Anschluss se consumou em meio a manifestações massivas de apoio. Para Goethe, significou a passagem da clandestinidade à legalidade plena como membro do partido e das SS. Nesse mesmo ano, contraiu matrimônio com Annie Geiger, uma jovem de 23 anos que conheceu em um evento esportivo. O casamento foi celebrado sob o protocolo das SS, que exigia provas médicas e raciais em cumprimento das diretivas de Heinrich Himmler. A organização impunha aos seus membros em idade adequada a obrigação de casar e formar famílias consideradas aptas para o Reich. Goethe integrava-se assim em uma etapa de consolidação de poder que acompanhava a anexação da Áustria. Seu histórico de militância clandestina, prisões e exílio o situava em uma posição de privilégio para assumir responsabilidades de maior peso dentro do aparato nacional socialista, que expandia sua influência sobre a Europa Central. Borja de Carrasco, aprendiz na maquinaria do extermínio. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia. Em pouco mais de 2 semanas, o Estado polonês colapsou sob o ataque coordenado da Wehrmacht, desde o oeste, e do Exército Vermelho, desde o leste, após a entrada soviética no dia 17 de setembro. O território ficou dividido conforme ao pacto Ribbentrop-Molotov. As regiões ocidentais e setentrionais foram anexadas ao Reich, enquanto o centro se constituiu como o governo geral, administrado como um território colonial sob controle alemão. Desde os primeiros dias da ocupação,
as autoridades alemãs implementaram uma política de exploração econômica e repressão sistemática. A população foi classificada de acordo com critérios raciais e políticos. Os judeus, que constituíam em torno de 3 milhões de pessoas, foram designados como objetivo principal de medidas de isolamento, despojo e controle. A aristocracia polaca, o clero católico e os intelectuais foram identificados como setores potencialmente perigosos que deveriam ser neutralizados mediante encarceramento, deportação ou execução. Neste cenário, Amon Göth foi destinado para a Alta Silésia, região de importância industrial para o esforço de guerra alemão. As suas primeiras funções foram centradas em tarefas administrativas ligadas à confiscação de propriedades e à germanização do território. Desempenhou-se como funcionário das SS no escritório do comissário do Reich para a consolidação da nacionalidade alemã, instituição encarregada de reconfigurar a composição demográfica das regiões conquistadas. Seu trabalho consistia em registrar propriedades expropriadas de famílias judias e polonesas, supervisionar sua redistribuição entre colonos alemães e gerenciar a parte burocrática das deportações. O procedimento estava respaldado por decretos e formulários oficiais que lhe conferiam aparência de legalidade. Na prática, significava o despojamento sistemático de dezenas de milhares de lares e negócios. Cada processo incluía inventários detalhados, avaliações e documentos de redistribuição. Os bens de valor eram enviados a depósitos centrais, enquanto o mobiliário e os utensílios domésticos eram distribuídos entre funcionários ou leiloados. Esta estrutura combinava eficiência administrativa com enriquecimento pessoal, já que aqueles que supervisionavam podiam apropriar-se de parte dos bens sem supervisão estrita. Em 22 de junho de 1941, a Alemanha lançou a invasão da União Soviética. A guerra no leste foi concebida como um conflito de extermínio racial e ideológico. Os territórios conquistados deviam ser despovoados de eslavos e judeus para sua colonização alemã. Esta nova fase exigiu funcionários especializados em deportações em massa e na gestão de campos de concentração. Nesse contexto, Göth foi transferido para Lublin, cidade-chave do governo geral e sede de Odilo Globoknik, chefe das SS e da polícia na região. Globoknik, também austríaco, tinha recebido de Heinrich Himmler a responsabilidade de coordenar a chamada Aktion Reinhard, operação destinada à eliminação da população judaica nos territórios do governo geral. O plano incluía a construção de campos de extermínio e a organização de deportações em grande escala. Globoknik reuniu uma equipe integrada principalmente por oficiais jovens das SS, muitos austríacos, selecionados por sua lealdade ideológica e pela disposição de cumprir ordens sem reservas. O sistema baseava-se em uma combinação de brutalidade extrema e precisão administrativa. Cada comboio devia chegar e ser processado com pontualidade, cada deportação tinha que ser executada com disciplina militar e cada lote de bens confiscados devia ser registrado e remetido aos escritórios econômicos do Reich. Göth juntou-se como assistente administrativo especializado em transporte e na gestão de bens confiscados. Esta função permitiu-lhe observar de perto o funcionamento dos 3 campos de extermínio sob a supervisão de Globoknik, Belzec, Sobibor e Treblinka. Estes centros foram projetados exclusivamente para o assassinato em massa, com instalações de câmaras de gás capazes de eliminar milhares de pessoas por dia. Em Belzec, o primeiro a entrar em operação em março de 1942, Göth presenciou o processo completo. Os trens chegavam carregados dos guetos da Polônia Ocidental. Os deportados eram conduzidos sob vigilância armada para as instalações de gaseificação, apresentadas como chuveiros de desinfecção, e os corpos eram incinerados em valas comuns. Sua tarefa específica era supervisionar a confiscação de bagagens e pertences pessoais.
Cada deportado chegava com malas que continham roupas, fotografias, documentos, joias ou dinheiro. Tudo devia ser classificado rapidamente. As roupas eram enviadas para depósitos em Lublin, os objetos de valor para o escritório econômico das SS. Enquanto os documentos eram destruídos, Goethe adquiriu destreza em detectar objetos ocultos entre pertences comuns. Identificava joias costuradas em roupas, moedas escondidas em solas de sapatos ou cédulas ocultas em embalagens cotidianas. Esta habilidade lhe permitiu cumprir com eficácia as ordens oficiais e, ao mesmo tempo, apropriar-se discretamente de parte do saque. Em Sobibor e Treblinka, observou procedimentos semelhantes, com variações na capacidade de processamento e nos métodos de eliminação de corpos. Em todos os casos, a prioridade era a velocidade. Um trem completo devia ser esvaziado e processado em poucas horas para receber o próximo comboio. A rotina desses centros exigia disciplina estrita. Os oficiais das SS mantinham a ordem entre os deportados, supervisionavam as instalações e garantiam a continuidade das operações. O engano era parte essencial. Cartazes que prometiam reassentamento laboral mantinham sob controle as vítimas até o último momento. Goethe absorveu esses métodos e os adotou como padrão, compreendendo que o engano, combinado com intimidação e violência seletiva, permitia dominar grupos numerosos com relativamente poucos guardas. Em paralelo, desenvolveu práticas de enriquecimento pessoal toleradas de forma implícita por seus superiores. Selecionava objetos valiosos antes de que fossem registrados oficialmente, sempre que isto não interferisse com os envios principais para o Reich. Durante este período, estabeleceu vínculos com outros oficiais da Aktion Reinhard, como Franz Stangl, comandante de Sobibor e posteriormente de Treblinka. Estas relações lhe deram acesso a informações sobre vagas e oportunidades de ascensão. Seu desempenho em Lublin foi avaliado positivamente. Os relatórios internos destacavam sua eficiência administrativa, sua firmeza ideológica e sua disposição para cumprir ordens sem objeções. Também era registrada sua tendência crescente para a violência pessoal, interpretada como prova de compromisso com a causa. Em meados de 1942, Goethe havia completado um aprendizado integral nos mecanismos do extermínio. Tinha observado o funcionamento dos centros de morte, tinha participado em deportações que afetaram a dezenas de milhares de pessoas e tinha adquirido experiência tanto na administração de bens confiscados como no controle de populações prisioneiras. Essa bagagem o transformou em candidato para ocupar comandos de maior envergadura dentro do sistema de campos, que naqueles anos se expandia por toda a Europa ocupada. O Reino do Terror, Płaszów sob a sombra do carrasco. 13 de março de 1943, o gueto de Cracóvia deixou de existir. Durante 2 anos havia concentrado no distrito de Podgórze a população judaica da cidade, obrigada a viver em uma área reduzida em condições de superlotação extrema, com trabalhos forçados, racionamento de alimentos e frequentes batidas policiais. A operação de liquidação começou antes do amanhecer. Unidades das SS, polícia alemã e auxiliares ucranianos cercaram o perímetro e desalojaram os residentes casa por casa. Aqueles que não podiam andar devido à idade, doença ou deficiência eram executados em portais, escadas e pátios. Amon Goethe dirigiu pessoalmente parte da operação, percorrendo as ruas com guardas armados e supervisionando a seleção que decidia a sorte imediata de cada pessoa. Aqueles considerados aptos para trabalhar eram enviados a caminhões com destino a um campo em construção, enquanto idosos, doentes e crianças pequenas eram separados para sua eliminação. Ao final do dia, cerca de 2.000 pessoas haviam sido assassinadas no gueto. Outras 8.000 foram transferidas para o novo campo de trabalho de Płaszów, nos arredores de Cracóvia, e o restante foi deportado para Auschwitz-Birkenau, onde a maioria foi assassinada em câmaras de gás. O terreno escolhido para o campo de Płaszów incluía 2 cemitérios judeus,
o antigo de Cracóvia e o da comunidade de Podgórze. Ambos foram deliberadamente destruídos. As lápides, algumas com vários séculos de idade, foram utilizadas como materiais de construção em caminhos, degraus e muros. Os restos humanos foram removidos sem cerimônia e depositados em valas comuns anônimas como parte da política de apagar todos os vestígios da presença judaica na região. Goethe assumiu oficialmente o comando do campo em 11 de fevereiro de 1943, designação respaldada por sua experiência em Lublin e por seus relatórios de eficiência em operações anteriores. Sua primeira tarefa foi organizar a construção de instalações básicas e iniciar os workshops da Deutsche Ausrüstungswerke, empresa das SS que explorava a mão de obra escrava. Os prisioneiros judeus transferidos do gueto participaram na construção de barracões, torres de vigilância, arames farpados e escritórios administrativos. Trabalhavam desde antes do amanhecer até depois do anoitecer, com pausas mínimas e rações insuficientes. Goethe instalou sua residência em uma vila construída em uma colina de onde podia observar todo o campo. A moradia foi projetada para que desde o terraço tivesse vista direta sobre os barracões, áreas de trabalho, pátios de formação e locais de execução, reforçando a imagem de controle absoluto. O número de internos cresceu de forma constante com a chegada de deportados de Tarnów, Bochnia, Rzeszów e outras localidades, além de prisioneiros políticos polacos e, mais tarde, judeus húngaros. Para o verão de 1943, o campo abrigava entre 10.000 e 12.000 pessoas. As condições eram intencionalmente desumanas. Os barracões careciam de isolamento e ventilação e não contavam com instalações sanitárias. Os prisioneiros dormiam em beliches de madeira sem colchões nem mantas. Durante o inverno, a temperatura interior mal diferia da exterior. As rações alimentares mantinham os prisioneiros à beira da inanição. O café da manhã consistia em café sucedâneo ou água quente, o almoço em uma sopa rala com restos de verduras e, em ocasiões, pequenos pedaços de carne em mau estado, e o jantar repetia o café ou adicionava uma fatia de pão preto. Esta dieta equivalia a cerca de 500 calorias diárias, insuficientes para sustentar jornadas extenuantes de trabalho forçado. O regime disciplinar baseava-se no terror. As execuções ocorriam sem relação com infrações concretas e respondiam ao estado de ânimo do comandante ou à necessidade de infundir medo. Goethe disparava desde o terraço de sua vila contra prisioneiros no pátio central, utilizando um rifle Mauser com mira telescópica. Os disparos eram realizados sem aviso, em momentos de grande afluência de prisioneiros ao ar livre. Os internos aprenderam a reconhecer sinais que antecipavam esses episódios, como o aparecimento do seu chapéu tirolês ou mudanças na rotina diária, e procuravam refúgio em qualquer estrutura que oferecesse proteção. Goethe também usava seus 2 cães, Rolf e Ralf, treinados para atacar pessoas sob ordens específicas. As vítimas sofriam ferimentos graves que muitas vezes terminavam em morte por hemorragia ou infecção, sem receber atendimento médico. As execuções coletivas eram empregadas como punição por tentativas de fuga ou suspeitas de sabotagem. Eram realizadas em Rujowa Gorka, uma colina dentro do campo designada para fuzilamentos massivos. Os sobreviventes eram obrigados a presenciar esses atos como advertência. As crianças também não eram poupadas. Em maio de 1944, Goethe organizou a execução de dezenas de menores, reunidos e assassinados em fossas comuns à plena luz do dia. Enquanto isso, a vila do comandante exibia um contraste absoluto com a miséria do campo. Mobilada com objetos confiscados de famílias deportadas, continha móveis de época, tapetes, louças, obras de arte e joias. Lá, realizavam-se recepções noturnas com oficiais das SS, empresários com contratos no campo e funcionários civis, acompanhadas de música, álcool e abundância. Ruth Irene Calder, secretária austríaca de 23 anos, tornou-se companheira de Goethe e residiu permanentemente na vila.
Sua presença trazia uma aparência de normalidade doméstica à residência do comandante. Ela participava das festas e supervisionava o serviço doméstico realizado por prisioneiras judias. A atmosfera de luxo se misturava com a violência cotidiana, visível desde o mesmo terraço. Entre as prisioneiras atribuídas à vila estava Helen Jonas Rosenzweig, que mais tarde daria testemunho sobre a vida na residência. Relatou a alternância entre cenas de normalidade, como cafés da manhã no terraço, e episódios de violência imediata, quando Goethe interrompia seu café para atirar contra prisioneiros no pátio, retomando depois sua rotina sem alteração. O empresário alemão Oskar Schindler mantinha relações comerciais regulares com Goethe. Sua fábrica de utensílios esmaltados em Cracóvia precisava de mão de obra especializada e, para obtê-la, precisava negociar com o comandante, oferecendo subornos na forma de álcool, cigarros, artigos de luxo e dinheiro. A relação era ambivalente. Schindler conseguia proteger temporariamente certos trabalhadores, enquanto Goethe obtinha benefícios pessoais. Durante o período de maior atividade do campo, entre 1943 e 1944, morreram entre 8.000 e 12.000 pessoas em Płaszów. As causas incluíam execuções diretas, exaustão por trabalho forçado, doenças epidêmicas, desnutrição e violência sistemática. Os corpos eram enterrados em valas comuns dentro do campo. O sistema imposto por Goethe combinava exploração econômica e extermínio gradual. Os prisioneiros considerados aptos eram explorados até a exaustão em oficinas que produziam uniformes, equipamentos militares e bens de consumo. Quando ficavam debilitados por doença ou fome, eram executados e substituídos por novos deportados. Para os internos, Goethe representava um poder absoluto e imprevisível. Sua capacidade de decidir em qualquer momento sobre a vida e a morte mantinha a população prisioneira em um estado de medo permanente. A mera possibilidade de sua presença era suficiente para paralisar todo o campo. Motim corrupto, o poder devorado pela avareza. Durante o primeiro semestre de 1944, a situação militar do Reich havia entrado em uma fase de deterioração irreversível. A ofensiva soviética de inverno havia libertado extensas regiões da Ucrânia e avançava em direção às fronteiras da Polônia. Em 6 de junho, o desembarque aliado na Normandia abriu uma frente ocidental que obrigava a Alemanha a dividir os recursos militares. No entanto, dentro do aparato administrativo das SS, a burocracia continuava funcionando com precisão, mantendo o controle dos campos de concentração e a exploração dos prisioneiros. O sistema de campos não apenas cumpria funções de extermínio e trabalho forçado, mas também gerava benefícios econômicos consideráveis. Cada deportação implicava a confiscação de casas, negócios, roupas, móveis, dinheiro, joias e objetos pessoais. A doutrina oficial estabelecia que tudo devia ser considerado propriedade do Estado alemão. Os funcionários podiam receber uma mínima compensação, mas a maior parte devia ser enviada para Berlim sob supervisão do escritório econômico principal das SS. Para garantir a transferência, aplicavam-se auditorias regulares e procedimentos contábeis rigorosos. Amon Goethe havia convertido esse mecanismo em uma fonte pessoal de enriquecimento. Durante sua gestão em Płaszów, acumulou bens avaliados em milhões de marcos do Reich. Sua vila estava cheia de mobiliário antigo, tapetes orientais, louças de prata, obras de arte e coleções de joias confiscadas. Seu método consistia em manipular os inventários. Os objetos mais valiosos eram separados antes de serem registrados e trasladados diretamente para sua residência, enquanto as listas oficiais refletiam apenas uma parte do que foi confiscado. Também desviava suprimentos destinados ao campo. Alimentos, medicamentos, combustível e materiais de construção que figuravam como consumidos pelos prisioneiros terminavam no mercado negro ou na vila do comandante. Durante 1944, com a crescente escassez de recursos,
essas práticas se intensificaram. Seus subordinados recebiam participação nos lucros, o que garantia cumplicidade, embora alguns funcionários administrativos de nível médio começassem a relatar irregularidades. Os registros de produção das oficinas de Poisson não coincidiam com os envios recebidos. Cargas destinadas a Berlim chegavam incompletas. Estas discrepâncias chamaram a atenção das autoridades superiores e levaram o juiz Georg Konrad Morgen, membro do Tribunal Principal das SS, a iniciar uma investigação. Morgen havia ganhado notoriedade em casos anteriores como o de Karl Otto Koch, em Buchenwald, e sua missão consistia em proteger os interesses econômicos do Reich contra o roubo por parte de seus próprios oficiais. O processo contra Goethe foi instaurado durante o verão de 1944. Funcionários administrativos testemunharam sobre manipulação de inventários e desvio de suprimentos. Um contador assegurou que as listas de roupas e calçados haviam sido alteradas para ocultar envios privados para a Áustria. Também surgiram denúncias sobre sua conduta pessoal, violência descontrolada, consumo excessivo de álcool e execuções fora do protocolo. Embora a eliminação de prisioneiros fosse prática comum, deveria ser documentada e responder a ordens específicas. Goethe, por outro lado, atirava de sua vila por iniciativa própria, organizava fuzilamentos coletivos sem autorização e empregava métodos não contemplados na normativa. Morgen reuniu provas adicionais sobre a venda ilegal de alimentos e medicamentos em mercados locais. Enquanto os prisioneiros padeciam fome e epidemias, produtos oficialmente destinados à sua manutenção eram desviados para uso comercial. Além disso, a vila tinha se convertido em lugar de festas com civis e militares convidados, onde se consumiam bens obtidos mediante desvio. Estas celebrações eram conhecidas em Cracóvia e geravam rumores que podiam chegar às autoridades centrais. Em agosto de 1944, o expediente reunia evidência suficiente para uma medida disciplinar. No entanto, o contexto militar complicava a situação. O Exército Vermelho avançava em direção ao rio Vístula, o que obrigava a priorizar a evacuação 2 campos antes de processos internos. Apesar disso, no dia 13 de setembro, agentes da Gestapo e oficiais das SS prenderam Goethe em sua vila, acompanhado de Ruth Calder. Foi informado das acusações: enriquecimento pessoal, violação de protocolos e conduta incompatível com os padrões das SS. Transferido para Berlim, negou as acusações. Argumentou que os bens em sua vila estavam sob custódia temporária para posterior envio a Berlim e que as execuções respondiam a necessidades de disciplina. No entanto, a documentação recolhida por Morgen o contradizia. Faturas de envios para a Áustria, testemunhos de pessoal administrativo e objetos confiscados encontrados em sua residência confirmavam o desvio sistemático. Relatórios médicos acrescentaram um elemento adicional: diagnósticos de transtornos mentais que colocavam em dúvida sua capacidade de comando. A decisão final foi pragmática. Em vez de um tribunal que pudesse atrair atenção negativa, foi declarado mentalmente incapaz. Médicos das SS o diagnosticaram com distúrbios paranoides e depressivos, o que encerrou sua carreira sem necessidade de julgamento público. Foi transferido para um hospital psiquiátrico em Bad Tölz, Baviera, sob custódia médica. A administração de Poisson passou para Arnold Bücher, com a instrução de acelerar a evacuação diante da iminente chegada soviética. No final de setembro, os prisioneiros foram transferidos para Auschwitz, Grossrosen e Mauthausen. Os que permaneciam no campo foram obrigados a exumar corpos de valas comuns e a incinerá-los em piras para eliminar evidências. Esta operação de ocultação se desenvolveu com rapidez, seguindo protocolos já aplicados em outros campos. Para janeiro de 1945, Poisson havia sido completamente evacuado e demolido. Arames farpados, barracões e edifícios foram destruídos, o terreno nivelado e os cemitérios judaicos profanados nunca restaurados.
O campo desapareceu fisicamente, apagando vestígios materiais do ocorrido durante 18 meses de funcionamento. Enquanto isso, Goethe permanecia internado em Bad Tölz. Lá o encontrou o fim do Reich em maio de 1945, afastado do poder que tinha exercido e da maquinaria que ajudou a sustentar, em um estado de isolamento que contrastava com a magnitude dos crimes cometidos sob seu comando. Após a máscara quebrada, o carrasco acorrentado. Em 8 de maio de 1945, a Alemanha assinou a capitulação incondicional que pôs fim à guerra na Europa. O Terceiro Reich deixou de existir, e seu território foi dividido em zonas de ocupação administradas pelos Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e a União Soviética. Com a derrota, milhões de soldados e funcionários do aparelho nacional socialista renderam-se ou tentaram escapar. Para as potências vencedoras, a tarefa imediata não era apenas o controle do território, mas também a identificação de quem havia participado na máquina de repressão e extermínio. As forças aliadas estabeleceram protocolos específicos para o processamento de prisioneiros alemães. Os combatentes regulares da Wehrmacht eram considerados prisioneiros de guerra sujeitos à Convenção de Genebra. Em contrapartida, os membros das SS, da Gestapo e da Polícia de Segurança eram classificados como suspeitos de crimes de guerra. Esta diferenciação definia o tratamento recebido, os interrogatórios aplicados e a possibilidade de extradição para os países ocupados. Amon Goethe estava internado no Hospital Psiquiátrico de Bad Tölz, na Baviera, quando as tropas do 7º Exército dos Estados Unidos chegaram à região. A instituição foi inspecionada como parte da busca por funcionários nazistas escondidos em hospitais e sanatórios. Lá estavam oficiais administrativos, membros da SS e civis do regime que haviam sido internados nos últimos meses da guerra. Goethe sabia que seu cargo como comandante de Poitou o tornava um alvo prioritário. Para evitar a identificação, disfarçou-se com o uniforme da Wehrmacht sem insígnias e portou documentação falsa que o apresentava como tenente de intendência. Esta estratégia era comum entre oficiais das SS que buscavam ser confundidos com militares regulares e escapar de investigações imediatas. Os americanos o prenderam junto com outros internos. Na classificação inicial, foi registrado como soldado comum e transferido para Dachau, campo que os aliados haviam reconvertido em centro de internamento para militares alemães e suspeitos de crimes. Em Dachau, aplicavam-se procedimentos de verificação concebidos para descobrir identidades falsas. Os serviços de inteligência aliados utilizavam listagens elaboradas com informação de governos no exílio, organizações judaicas e agências internacionais. Estas listagens incluíam nomes de comandantes de guetos e campos, com fotografias e descrições físicas. Os prisioneiros eram interrogados, fotografados e submetidos a sessões de reconhecimento organizadas com sobreviventes. Os sobreviventes recém-libertados desempenharam um papel essencial. Muitos se lembravam com precisão de rostos e comportamentos dos responsáveis por seu cativeiro. Entre eles estava Josef Levkovich, prisioneiro em Poitou desde sua criação em 1943 até a evacuação em 1944. Durante esse período, presenciou execuções, seleções e episódios de violência ordenados por Goethe. Em Dachau, participou de uma sessão de identificação, na qual o reconheceu de imediato. Apresentou detalhes específicos sobre seus gestos, seu modo de caminhar e as ordens que havia pronunciado durante os fuzilamentos. Helen Jonas Rosenzweig, designada como serva na vila de Goethe, também o identificou. Descreveu suas rotinas diárias e a violência exercida contra prisioneiros. Outros sobreviventes confirmaram a identificação. A corroboração de múltiplos testemunhos eliminou qualquer dúvida. Documentos das SS, encontrados em arquivos alemães, confirmavam, além disso, seu cargo como comandante. Com a identidade estabelecida, Goethe foi reclassificado como criminoso de guerra de alta prioridade. Foi isolado do resto de prisioneiros e submetido a interrogatórios especializados.
tentou manter a estratégia de negação, alegando que só tinha tido funções administrativas e que sua internação em um hospital psiquiátrico demonstrava incapacidade para exercer comando. Sustentou que os testemunhos eram fruto de erros de memória. As provas documentais contradiziam suas afirmações. Ordens assinadas por ele, relatórios sobre a gestão de Płaszów e correspondência interna o apontavam de maneira direta. Fotografias aéreas tiradas pela aviação aliada mostravam a disposição do campo durante sua gestão, corroborando a magnitude das instalações sob sua responsabilidade. Os aliados deviam decidir onde seria julgado. Os seus crimes tinham ocorrido na Polônia contra cidadãos poloneses e judeus de nacionalidade polonesa. Segundo os acordos estabelecidos, cabia ao novo governo polonês solicitar a extradição. Sob influência soviética, a Polônia havia criado tribunais especiais encarregados de processar responsáveis pela ocupação. Esses tribunais funcionavam em coordenação com a Comissão Aliada de Crimes de Guerra e com comitês de investigação locais. O pedido de extradição foi processado com prioridade. A Polônia desejava julgar em Cracóvia quem havia comandado o campo de Płaszów e dirigido a liquidação do gueto. Para os aliados ocidentais, a entrega de Goethe representava uma demonstração de cooperação com as autoridades polonesas na administração da justiça do pós-guerra. A transferência foi realizada sob forte escolta armada. Goethe foi transportado desde Dachau para a Polônia em comboio militar, atravessando territórios devastados. O destino foi a prisão de Montelupic, em Cracóvia, utilizada durante a ocupação pela Gestapo como centro de detenção de resistentes poloneses. Dezenas de prisioneiros haviam sido torturados e executados em suas celas. Agora as instalações serviam para reter criminosos de guerra alemães. A entrada de Goethe em Montelupic teve um valor simbólico. O homem que exerceu controle absoluto sobre milhares de prisioneiros em Płaszów estava preso na mesma cidade onde havia ordenado deportações e execuções. Sua cela estava a poucos quilômetros dos terrenos onde havia erguido o campo. As autoridades polacas começaram imediatamente a preparação do julgamento. Procuradores especializados coletaram declarações de sobreviventes, documentos de arquivo e provas materiais. O processo era considerado prioritário, tanto pela gravidade dos crimes, quanto pelo efeito político de mostrar que os responsáveis seriam levados à justiça. Goethe aguardava em Montelupic enquanto avançava a investigação. Em Cracóvia, organizavam-se listas de testemunhas dispostas a declarar sobre as execuções no gueto, a administração do campo e as práticas de violência arbitrária. O caso se tornou símbolo do esforço polonês para processar os responsáveis pela ocupação e marcar um precedente nos julgamentos de crimes de guerra que se multiplicavam por toda a Europa. Julgamento implacável. Cracóvia enfrenta seu carniceiro. No ano de 1946, a Polônia avançava no processo de reconstrução judicial, após 6 anos de ocupação alemã. Uma das prioridades do novo governo consistia em estabelecer mecanismos legais que permitissem processar os responsáveis por crimes cometidos contra a população civil. Para isso, foi criado o Supremo Tribunal Nacional, com sede em Cracóvia, instituição dedicada a julgar os casos de maior gravidade. Este tribunal funcionava sob procedimentos poloneses adaptados às circunstâncias excepcionais dos crimes de guerra. O seu mandato abrangia comandantes de campos de concentração, responsáveis por massacres e funcionários implicados em deportações e extermínio. Os juízes eram magistrados poloneses designados pelo governo e os promotores especialistas em direito penal com experiência em crimes contra a humanidade. Amon Goethe foi incluído entre os casos prioritários. Durante meses, os promotores reuniram provas documentais, testemunhos de sobreviventes e evidências materiais vinculadas à sua gestão em Płaszów. A acusação também incorporava o seu papel na liquidação do gueto de Cracóvia e em deportações organizadas desde Tarnów e Sebnij. A acusação formal continha 5 acusações principais:
A primeira indicava sua responsabilidade direta na morte de cerca de 8.000 pessoas em Poaçov entre 1943 e 1944-944. A segunda o vinculava com um massacre de aproximadamente 2.000 pessoas durante a liquidação do gueto de Cracóvia em março de 1943. A terceira e a quarta correspondiam às deportações em massa de Tarnów e Szebny, que resultaram no envio de milhares de judeus para campos de extermínio. A quinta acusação relatava a apropriação sistemática de propriedades judaicas, em violação até mesmo das normas do próprio Reich. A evidência apresentada incluía arquivos das SS recuperados após a guerra, ordens assinadas por Goethe, registros de transporte de prisioneiros e fotografias aéreas do campo tiradas pela aviação aliada. Também foram exibidos objetos encontrados em sua vila, joias, obras de arte, utensílios religiosos judeus e documentos pessoais das vítimas. O julgamento começou no 27 de agosto de 1946. O tribunal foi instalado em um edifício de Cracóvia acondicionado para receber público e imprensa. A expectativa era notável, tanto pela gravidade das acusações quanto pelo simbolismo de julgar naquela cidade quem havia dirigido o campo de concentração mais próximo. A cobertura jornalística foi ampla. Meios poloneses e estrangeiros enviaram correspondentes que registraram cada jornada. As sessões foram realizadas em polonês com tradução simultânea para o alemão. O tribunal foi composto por 5 juízes, conforme estabelecido pela lei polonesa. Goethe entrou na sala com uniforme de prisioneiro. Seu aspecto físico havia mudado em relação à sua captura, havia aumentado de peso e seu rosto mostrava envelhecimento prematuro. Apesar disso, os sobreviventes presentes o identificaram sem hesitação. A acusação foi aberta com a leitura detalhada das acusações. O promotor enumerou datas, números de vítimas e locais específicos. Foram projetadas fotografias do campo e exibidos documentos com a assinatura de Goethe em ordens de execução e listas de deportação. O testemunho de Helen Jonas Rosenzweig foi central. Relatou sua experiência como serva forçada na vila do comandante. Descreveu execuções vistas das janelas, ataques de cães adestrados e disparos realizados do terraço. Joseph Levkovich, que o tinha identificado em Dachau, relatou seleções para deportação e fuzilamentos coletivos. Lembrou episódios em que grupos completos foram executados como represália por supostas infrações individuais. Outros sobreviventes declararam sobre o massacre de menores em maio de 1944, explicando como foram separados de suas famílias e executados em valas comuns. Seus relatos incluíram detalhes dos procedimentos e do impacto sobre os prisioneiros obrigados a presenciar a operação. Ex-membros do pessoal de Poaçov também testemunharam. Alguns haviam enfrentado julgamentos anteriores e colaboravam com a justiça. Suas declarações confirmaram que Goethe agia frequentemente por iniciativa própria, excedendo diretrizes de seus superiores. Um ex-guarda declarou que ordenava execuções sob os efeitos do álcool, enquanto o outro confirmou o desvio de bens para sua residência particular. A defesa foi assumida por um advogado nomeado de ofício. A estratégia se apoiou em 2 argumentos: questionar a fiabilidade dos testemunhos devido ao passar do tempo e ao trauma e sustentar que Goethe agiu sob obediência devida a ordens superiores. Para reforçar este último ponto, apresentou documentos sobre a estrutura hierárquica do sistema de campos. A promotoria respondeu mostrando que muitos de seus atos tinham sido excessos pessoais. Relatórios internos das SS já haviam apontado sua conduta como problemática, o que levou à sua prisão em 1944. Estes documentos foram incorporados como prova de que, mesmo dentro da organização, sua brutalidade era considerada fora de controle. Goethe manteve durante o julgamento uma atitude distante, respondia de maneira lacônica, negava responsabilidades e não mostrou arrependimento.
Crônicas jornalísticas o descreveram sentado no banco lixando as unhas, enquanto se expunham testemunhos sobre execuções e massacres. Diante de documentos com a sua assinatura ou fotografias de vítimas, permanecia com expressão indiferente. A promotoria apresentou ordens manuscritas que ordenavam execuções coletivas, listas de deportação com anotações pessoais e registros de confisco de propriedades com discrepâncias entre o relatado e o apreendido. Também foram incluídos os relatórios do juiz Georg Konrad Morgan, responsável pela investigação interna que havia motivado sua prisão por corrupção e excessos disciplinares. O tribunal também ouviu depoimentos sobre a exploração econômica do campo. Foram apresentados contratos com empresas alemãs que utilizavam mão de obra de Płachow e documentos que detalhavam pagamentos e benefícios obtidos. Esta evidência mostrava a relação entre extermínio, trabalho escravo e benefício econômico. As audiências se prolongaram durante 10 dias, com sessões de manhã e tarde. A sala permanecia cheia com sobreviventes, familiares de vítimas, representantes do governo polonês e observadores internacionais. O interesse público foi constante ao longo do processo. Em 5 de setembro de 1946, o tribunal pronunciou o veredicto. Goethe foi declarado culpado em todas as acusações. Os juízes concluíram que ele havia agido com premeditação e que sua responsabilidade excedia a mera obediência a ordens. A sentença proferida foi pena de morte por enforcamento. A leitura da sentença foi realizada na presença do acusado, dos juízes, dos promotores, da defesa e do público. Goethe ouviu sem mostrar reação visível. Não apresentou apelação nem solicitou clemência. Foi transferido para sua cela na prisão de Montelupich para aguardar a data de execução. Acorda definitiva, o carrasco quebrado perante a história. A sentença de morte proferida pelo Supremo Tribunal Nacional da Polônia em 5 de setembro de 1946 estabelecia que Amon Goethe seria executado por enforcamento na prisão de Montelupich. As autoridades polonesas decidiram que a execução seria realizada no pátio da instituição, de caráter público, mas controlado, como demonstração de justiça conforme a lei. Os preparativos começaram imediatamente. No pátio interno, foi construída uma cadafalso de madeira reforçada, projetada para suportar o peso de um homem corpulento. Goethe media cerca de 2 metros de altura e tinha aumentado de peso durante seu encarceramento. O design incluía uma plataforma elevada, uma viga transversal e um sistema de alçapão controlado por alavanca. O cálculo da queda deveria garantir a fratura cervical instantânea, seguindo protocolos técnicos destinados a evitar sofrimento prolongado. Foi elaborada uma lista de testemunhas oficiais. Estavam incluídos juízes, promotores, funcionários do governo, funcionários prisionais, um pequeno grupo de jornalistas e alguns sobreviventes de Płachow que tinham testemunhado no julgamento. A presença de observadores buscava garantir transparência e documentar a execução como ato de justiça, sem margem para vinganças pessoais. Goethe permaneceu em sua cela sob vigilância constante nas semanas anteriores. As autoridades temiam uma tentativa de suicídio, frequente entre outros criminosos nazis condenados. Não recebeu visitas de familiares. Sua esposa Annie Geiger havia se separado dele e Ruth Calder, sua companheira em Cracóvia, havia retornado à Áustria após sua prisão em 1944. Recusou a assistência de um capelão e não apresentou pedidos de clemência. Na manhã de 13 de setembro de 1946, Goethe foi conduzido ao pátio vestido com roupa de prisioneiro simples. As testemunhas formavam um semicírculo ao redor do cadafalso. Um funcionário leu a sentença, confirmou sua identidade e verificou que não existiam impedimentos legais. O condenado permaneceu em silêncio, sem expressar palavras finais. O carrasco colocou a corda seguindo as especificações técnicas previstas. No entanto, ao acionar o alçapão, ocorreu um erro. A corda era demasiado longa. Em vez de fraturar as vértebras cervicais, permitiu que os pés de Goethe tocassem o chão.
A situação obrigou a parar o procedimento e ajustar o mecanismo. O protocolo de emergência previa repetir a execução com a corda adequada. Os funcionários levantaram novamente Goethe sobre a plataforma. O condenado não opôs resistência. A nova corda foi calculada para produzir a queda exata requerida. Quando a escotilha foi acionada pela segunda vez, a execução foi concluída conforme o previsto. O médico presente certificou a morte imediata. O corpo foi retirado e submetido aos trâmites oficiais. Foi incinerado sem cerimônia religiosa e as cinzas dispersas no rio Vístula, em aplicação de uma política destinada a evitar a criação de túmulos convertidos em lugares de comemoração para simpatizantes nazistas. A execução marcou o fim da carreira de Goethe dentro do Reich, mas não fechou a marca de seu nome. Seus familiares diretos mantiveram-se à margem. Sua esposa solicitou o divórcio e seus filhos cresceram na Áustria sem referências ao seu passado. Ruth Calder, durante décadas, ofereceu versões atenuadas de sua conduta, apresentando-o como um homem complexo, mais do que como um criminoso. A filha que Goethe teve com Calder em 1945, Monika Hertwig, cresceu sem conhecer a verdadeira identidade de seu pai. A mãe dela disse-lhe que ele tinha morrido como soldado alemão. A verdade chegou na década de 70, quando ela pesquisou por conta própria e descobriu o seu papel como comandante de Płaszów. Esta descoberta levou-a a um processo de confronto pessoal. Nos anos posteriores, buscou contato com sobreviventes do campo. Em 2006, participou em um documentário que registrou seu encontro com Helen Jonas Rosenzweig, que tinha sido prisioneira na vila de Goethe. Este testemunho audiovisual permitiu conectar a experiência da filha com a memória das vítimas. A figura de Goethe adquiriu projeção internacional em 1993 com o filme A Lista de Schindler, dirigido por Steven Spielberg. A interpretação do ator Ralph Fiennes mostrou cenas baseadas em depoimentos judiciais, incluindo disparos do terraço e a utilização de cães treinados. O filme introduziu sua figura na memória global como símbolo da brutalidade exercida por comandantes de campos. Os arquivos do julgamento de Cracóvia se tornaram fonte para pesquisadores. Incluíam documentos oficiais, fotografias e testemunhos que detalhavam tanto a estrutura do campo quanto os métodos empregados. Estes registros passaram a fazer parte de museus do Holocausto, programas educativos e estudos sobre os mecanismos de extermínio. O local de Płaszów foi preservado parcialmente como lugar de memória. Embora as instalações tenham sido demolidas em 1945, o terreno conserva marcadores que indicam barracões, valas comuns e locais de execução. Esses elementos oferecem evidências materiais que complementam os testemunhos e os arquivos judiciais. Para os sobreviventes que testemunharam em Cracóvia, a execução de Goethe representou um ato de justiça limitado, mas significativo. Nenhuma sentença podia compensar as perdas, mas o fato de que um comandante de campo respondesse legalmente por seus atos demonstrou a possibilidade de responsabilização em um contexto de crimes em massa. A memória de Goethe ficou associada a Cracóvia e a Płaszów, diferenciando-se de outros comandantes vinculados a campos mais conhecidos internacionalmente. Seu caso mostrou como a violência nazista não se reduzia às diretrizes de Berlim, mas também dependia da iniciativa de indivíduos que exerciam poder local. O julgamento e a execução documentados em 1946 continuam fazendo parte do registro histórico do pós-guerra imediato. Constituem um exemplo de como os tribunais nacionais enfrentaram o desafio de julgar crimes de caráter sistemático e massivo, deixando um legado que ainda é estudado em pesquisas sobre justiça transicional e memória histórica,